19 confirmando a hora certa. Você provavelmente acompanhou nas redes sociais uma polêmica de fim de semana, né? Do deputado federal Nicolas Ferreira, que é um polemista por natureza, a gente sabe, né? É da natureza dele. E nesse último episódio, ele fez uma postagem, né? Ridicularizando uma influenciadora digital, comentários gordofóbicos contra Thaís Carla, que é essa influenciadora. Esse é mais um episódio, para além de mais uma polêmica do deputado, que, claro, né, encontra uma ressonância, tanto é que foi mais votado, né, no Brasil, mas esse episódio de gordofobia, mais um que reduz muito esse problema de saúde grave que é a obesidade. Dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica mostram que o percentual da população brasileira que é obesa aumentou e muito nos últimos anos. Saiu de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Quer dizer, 1 em cada 5 brasileiros em algum grau de obesidade. Sobre esse assunto, sobre esses mitos envolvendo, né, a obesidade, esses reducionismos que muitas vezes é colocado aí em cima ou na discussão sobre pessoas acima do peso, sobre quem tá gordo, como se fosse a pessoa é gorda porque quer, não é? Como se fosse uma falta de vontade de reagir, sair daquilo e tudo mais. A gente conversa aqui agora pelo Skype com imagens para você que está na nossa live com o doutor Bruno Gelonesi. Ele é médico endocrinologista e membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Como vai, doutor Bruno? Bom dia. Bom dia, como vai você? Tudo bem por aqui? Que bom. Doutor Bruno, eu queria que o senhor começasse falando justamente sobre isso, o porquê, antes de a gente entrar nessa parte da saúde em si, de a obesidade de uma maneira geral ser vista ainda com tanto preconceito, considerando esses dados que a gente trouxe. Nenhum em cada 5 brasileiros em algum grau aí de obesidade. É uma doença que parece afetar, parece não, né? Afetando cada vez mais brasileiros. Os números revelam isso de uma maneira até preocupante. Os números assustam, mas o que mais assusta é a resistência das pessoas em entender que nós estamos falando de uma doença. Nós estamos falando de uma falha de caráter. Num pano bem rápido, as pessoas acreditam que a opção de quem tem obesidade é ser obeso, quando, na verdade, todo mundo está tentando não ser obeso. O que tem mesmo é uma alteração numa região do cérebro que chama hipotálamo, que regula fome, saciedade e gasto energético, que tem algum defeito, levando a caracterização muito clara de que é uma doença, sim, e que traz muitas consequências negativas. Tem que ser tratado com seriedade e respeito. Doutor Bruno, minha pergunta para o senhor é o seguinte: quanto que a gente pode acreditar a obesidade a um estilo de vida contemporâneo, até uma questão cultural, né, alimentar, que há uma piora, vamos dizer, né? A questão da alimentação, principalmente de crianças e de jovens. Quanto a gente pode acreditar isso ao estilo de vida e à alimentação e quanto realmente a gente pode acreditar a uma questão, vamos dizer, orgânica, genética ou mesmo hereditária? Muito boa a sua pergunta. De saída, se nós olharmos para registros históricos, já existem casos de pessoas com obesidade, inclusive com a vida abreviada, morrendo cedo, desde a antiguidade. Então, uma certa parcela da população, independente do estilo de vida, tem uma tendência forte a ter obesidade. Mas, chega no século XX, agora entrando no século XXI, encontra tudo perfeito. A gente chama o estado atual de status obesogênico. Deixa eu falar melhor. O mundo está preparado a produzir mais gente obesa. Citando o que você mesmo comentou, alimentação com alimentos processados, com alto valor calórico, diminuição absurda da atividade física, diminuição do sono, mais estresse, esses são fatores que pegam e aumentam aquela proporção que era para ser 5% e aumenta para 20%. E 20% de uma população adulta obesa significa muito mais gente com diabetes, hipertensão e morte precoce. Então, assim, existe genética, mas principalmente é o estilo de vida que está acentuando isso tudo. O único detalhe que a maioria das pessoas não sabem é que depois que a obesidade se instala, depois de alguns anos, ela pode ter muita dificuldade de ser reversível, porque essa região do cérebro que eu citei se altera e, infelizmente, não volta para a situação original. Tem a tendência a continuar com obesidade, cronicamente. Doutor Bruno, Bruno Marum, seu xará que está falando aqui.
Eu gostaria de saber, por exemplo, né, o que pode ser feito, doutor, pela sua experiência aí, né, ao longo dos anos nessa área. A gente mora num país, a gente vive num país em que até parece, né, um contrassenso, mas parte da população não tem o que comer, né? E a outra grande parte, como disse o Lucas aí na abertura da entrevista, né, sofre de obesidade. O que o senhor acredita que possa ser feito pelas autoridades, né, principalmente, por nós também, né, cidadãos comuns, para que a gente consiga diminuir essa obesidade? Seria uma educação alimentar desde a escola, a criança ter essa noção, né, saber desses problemas que ela pode sofrer, melhorar o atendimento médico, oferecer mais recursos no SUS. O que o senhor acredita que possa ser feito para que a gente consiga reduzir, né, o índice de obesidade na população brasileira? Ô Bruno, meu xará, né? Você já foi perguntando e respondendo. A maioria das coisas que você citou são métodos para tentar coibir ou diminuir essa pandemia de obesidade. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Se a gente tem uma população com baixo nível de educação, não só educação alimentar, mas educação no geral, infelizmente essas pessoas são mais propensas a ter obesidade. Realmente, existe fome no Brasil, mas nós temos muito mais insegurança alimentar, é alguém que acorda de manhã não sabe se vai ter o que vai comer, do que efetivamente fome. O que eu quero dizer com isso? Que infelizmente, para surpresa minha e talvez sua, a população que tem maiores níveis de obesidade no Brasil são os mais pobres. Não estou falando dos miseráveis, por favor, não vamos nos confundir. Então, primeiro, educação. Segundo, uma urbanização, vamos falar poder público, né? Uma urbanização que propicie que as pessoas voltem a caminhar, a andar de bicicleta, por exemplo. Mais segurança nas ruas, mais praças para as crianças brincarem. Só que isso é uma atitude governamental. E a outra atitude seria dos próprios pais. Menos telas, né? Desde o celular, que as crianças pequenas estão ganhando, até a tela da televisão ou do computador, que, vamos dizer assim, fabrica, entre aspas, mais pessoas sedentárias. E uma coisa um pouco mais sofisticada que está por trás disso, a luz azul, essa que vem das telinhas, elas alteram, eu estou novamente citando lá o hipotálamo, altera o funcionamento do controle de fome e saciedade. Então, vamos lá, a gente tem desde uma atitude que passa pela escola, pela urbanização, por hábitos dentro das casas e educação como um todo. A palavra-chave é educação, em todos os sentidos. Mas olha, vou falar um pouquinho também, precisa educar também os profissionais de saúde, porque para nossa surpresa, uma pesquisa recente mostrou que 90% dos profissionais de saúde reconhecem a obesidade como doença. Boa! Só que deles, uma proporção bem pequena propõe para as pessoas algum tipo de abordagem. A maioria fala assim, o problema não é meu e acho que essa pessoa não tem vontade de emagrecer. Preconceito. É a gordofobia que também existe no meio dos profissionais de saúde, infelizmente. Agora, doutor, eu queria também tocar no outro ponto, queria a opinião do senhor sobre isso. Não há também uma banalização da questão da cirurgia bariátrica como solução para a questão da obesidade? Não é vendida muitas vezes assim também por parte da classe médica? Sem dúvida. Eu trabalho há bastantes anos com pesquisas na área de cirurgia de obesidade na Unicamp. Então, a gente reconhece que é o método mais potente para emagrecimento, mas deve ser reservado para os casos extremos. Só que o Brasil, nos seus grandes contrastes, tem uma coisa que pouca gente sabe. O Sistema Único de Saúde oferece qual tipo de tratamento para a obesidade medicamentoso? Nenhum. A maioria das pessoas não sabe disso. Oferecem atendimento nutricional? Raros casos. O que o SUS oferece? Cirurgia bariátrica. Então, parte da banalização tem conexão com o esquema que foi montado nesse país, de não reconhecer a obesidade e quando a obesidade chega no extremo, oferece a cirurgia. Nós precisamos tratar o grande contingente de pessoas que têm as formas de obesidade não cirúrgica, que poderia ser vista de uma maneira melhor. Realmente, a palavra banalização cabe nesse sentido também. Doutor, a gente falando muito dessa questão da gordofobia e até o pedido
de entrevista que eu fiz para a gente contactá-lo foi até a partir de um caso que a gente trouxe aqui, né, de um deputado federal e tudo mais, fez um post gordofóbico, mais um, né, entre tantas coisas que a gente vê aí nesse chorume chamado redes sociais. Eu queria ouvir do senhor, a partir da sua experiência, o quão essa parte emocional atrapalha esse paciente que está em tratamento, porque a gente está numa sociedade que é super gordofóbica, que é super calcada aí na imagem, no Instagram, dos corpos perfeitos da pessoa mostrando a marquinha na praia e na beira da piscina. O quão estarmos nessa sociedade tão baseada na imagem gordofóbica atrapalha esse paciente que está ali buscando o tratamento ou em tratamento? Muito boa colocação. Bom, gordofobia é sinônimo de ignorância, né? Então, lamento quem faz um post tão ignorante assim. Eu tenho que ser um pouco agressivo porque a gente está cansado disso, né? Como sociedade. Não contra a pessoa em si, mas esse tipo de postura. Mas vamos entender o seguinte: a obesidade no Brasil está começando cada vez mais cedo. Então, nós temos crianças com algum grau de obesidade, aquelas mesmas crianças que ficaram confinadas pelo estímulo das telinhas, televisão, computador, como eu já citei, e por inseguranças. Os pais não trabalham fora, deixam a criança dentro de casa com medo das ruas, né? Infelizmente. Ok, essa criança tem obesidade, o que ela recebe na escola? Preconceito. O que ela recebe dos amiguinhos? Preconceito. Ela vai para um treino na partida de futebol, vai no Atlético, no Cruzeiro ou no Palmeiras aqui em São Paulo. O que ela vai receber dos amiguinhos? Algum comportamento ridicularizando. Então isso está permeando a sociedade. E o que ele vai fazer? Buscar mais confinamento. Falei da criança, agora vamos falar do adulto que você falou. Muitas vezes existe um certo dilema, né? A pessoa é estimulada a se aceitar como é. Ok, ela tem um certo grau de obesidade. Se ela tiver uma boa saúde, uma distribuição de gordura que não é no abdômen, muitas vezes ela tem um excesso de peso, é muito saudável e deve apenas fazer exames preventivos, não buscar o corpo perfeito. O que nós estamos falando aqui é de obesidade que gera doença, que tem uma conexão muito pequena com essa praia, com esse biquíni. Nós estamos falando do quê? Pessoas que têm um certo grau de obesidade podem ter diabetes, hipertensão e doença cardíaca. E para melhorar dessas doenças, ela precisa emagrecer, às vezes, 10% do peso, mantendo-se ainda fora dos padrões estéticos, mas muito mais saudável. Então, o que eu quero trazer aqui é, de alguma forma, nós temos que separar o que é estética de o que é saúde. Algumas pessoas têm algum peso a mais do que esse padrão de magreza, estão muito saudáveis. Deixemos essas pessoas em paz e vamos cuidar das pessoas com doença. Eu acho que essa é a grande lição que está por trás dessa discussão. É isso, excelente. São 10h22, a gente conversou aqui na Band News FM com o Bruno Gelonesi, médico endocrinologista, membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Doutor Bruno, muito obrigado, viu, pela conversa tão esclarecedora. Um bom dia para o senhor. Eu agradeço pela oportunidade de falar com vocês e com a população, né? É muito importante. Obrigado, um bom dia. A gente agradece.